Olá, psique, como vai você? Ciclotimia. Vai para cima, vai para baixo. Ciclotimia, um parceiro muito próximo da distimia. Eu sou o professor Lucas Fantini, sou seu professor do Psiquicurso. Vamos? Hoje, no modelo diferente, estou em pé falando com vocês. Introdução. O transtorno ciclotímico é sintomaticamente uma forma leve do transtorno bipolar tipo 2. Características estão por episódio de mini hipomania e depressão leve. Fantini, eu nunca ouvi falar nessa mini hipomania. Eu acabei de inventar. Então esse mini é autoria minha, para você entender que o paciente ele não faz uma hipomania e ele não faz um quadro depressivo. Olha como o DSM traz para nós. Distúrbio do humor crônico e flutuante, com muitos períodos de sintomas psique de hipomania e sintomas de depressão. Nós não vamos conseguir preencher critérios nem para hipomania, muito menos para mania, e nem para depressão maior. Então, depressão leve. Então, são sintomas dos dois ciclando ao longo de um tempo. Esse é o quadro da ciclotimia. Ele se diferencia do transtorno bipolar tipo 2, que é caracterizado pela presença de episódios depressivos maiores, não menores, ou seja, um quadro depressivo bem estabelecido, e episódios de hipomania. Então, faz a depressão e faz a hipomania. Lá no final da aula eu vou trazer para vocês uns desenhos do livro Stahl, para nós entendermos. Então, o bipolar tipo 2, ele faz hipomania e faz um quadro depressivo. Lembrando, psique, que você não pode esquecer. No bipolar tipo 1, basta fazer mania. Isso é taxativo, né? Todo mundo sabe disso. Não há uma necessidade de fazer um quadro depressivo. E no bipolar tipo 2? Já falei e vou repetir. O paciente faz hipomania e, obrigatoriamente, em algum momento, ele fez um quadro depressivo. Pegadinha de prova. Na bipolar tipo 1, só mania é suficiente. Bipolar tipo 2, hipomania e um quadro depressivo. Beleza? Vamos! Introdução. Krepley, nosso grande psiquiatra que descreveu vários tratados que nos ajuda a entender as doenças até hoje, uma questão descritiva. Ele traçou 4 tipos de transtorno de personalidade, lá no passado. Hoje é um pouco diferente. Depressivo, aquela personalidade sombria. Maníaca, aquele que ele ciclava entre uma alegria, uma desinibição e uma irritabilidade. Aquele que é irritável, lábio explosivo e o ciclotímico. Interessante que Krepley trazia que o irritável ele é simultaneamente depressivo e maníaco. Como é que o paciente é simultaneamente depressivo e maníaco? Vou desenhar literalmente mais à frente para você. E a personalidade ciclotímica é aquele que ciclava, alternava entre um quadro depressivo e um quadro de mania. Na nossa ciclotimia, lembre-se, minimania, depressão leve. Não faço nem hipomania, nem mania e nem um quadro de depressão maior. Ficou claro? Uma curiosidade na introdução da ciclotimia para você. Epidemiologia. População geral, 1%. O transtorno ciclotímico, assim como a distimia, muitas vezes coexiste com qual transtorno de personalidade? Borderline. Então fica gravado aí para você. Tanto a ciclotimia quanto a distimia, essa comorbidade com o transtorno de personalidade borderline. Comórbido com ciclotimia, 10% em ambulatório e 20% em hospital. Regime hospitalar. Então, lembre-se, tanto a ciclotimia quanto a distimia, uma relação muito próxima com o transtorno de personalidade borderline. Mais mulher, numa cifra de 3 para 2, 50% a 75% tem início entre 15 a 25 anos, então é um transtorno que começa lá atrás, e 30% tem história de familiar TB1. Então, se você tem um transtorno bipolar na família, está atendendo um paciente, se você aprofundar, é uma cifra grande, de quase 1/3 de diagnóstico de ciclotímico. É o paciente que nunca fez hipomania, nunca fez mania, nunca foi no vale da depressão. No entanto, ele faz sintomas de hipomania, sintomas de depressão. É a ciclotimia. Comorbidade, muito taxado, já sabido, transtorno relacionado ao uso de substância e sono. Isso eu trouxe do Kaplan. Dificuldade para iniciar e manter o sono. É a nossa referência da prova, está no edital. Ele não traz uma insônia final, apenas uma insônia inicial e uma insônia intermediária com despertares noturnos. E crianças, ele coloca TDAH. Estou trazendo do Kaplan, que é o nosso material.
O Tratado de Psiquiatria pouco cita a ciclotimia, então estou trazendo do nosso grande livro texto da prova, que é o Kaplan, certo? Vamos. Abuso de substância, o que o Kaplan traz? Benzodiazepínicos e maconha. Tentar automedicar. Está um pouco high demais, ou então depressivo demais, vou tentar me medicar, vou tentar beber para ficar melhor, fumar maconha para relaxar, estou extremamente irritado, fumo baseado, queimo um fumo. Então é muito presente o abuso de álcool, benzodiazepínico e maconha nesses pacientes. Ou então por uma estimulação, seja que ele já está com sintomas de hipomania, não hipomania, ele quer mais, então ele vai na cocaína, fetamina, alucinótico, ou se ele está na bad, na baixa, sintomas depressivos, ele usa uma cocaína para tentar dar um up nele. Então, abuso de substância na ciclotimia é muito presente, de 5 a 10% terá um transtorno por uso de substância psicoativa. Diagnóstico, vamos lá, por pelo menos, nós temos vários 2 aqui, então, por pelo menos 2 anos, em crianças e adolescentes, presença de vários períodos com sintomas, sintomas hipomaníacos que não satisfazem os critérios para episódio hipomaníaco. Então, tem os sintomas da hipomania. E vários períodos com sintomas depressivos que não satisfazem os critérios para episódio depressivo maior. Então, o que é a ciclotimia? O Fantini já falou e já inventou. Mini hipomania e depressão leve. Mini hipomania e depressão leve. Então, eu não faço nem hipomania, muito menos um quadro depressivo. Então, são sintomas disso ciclando ao longo de 2 anos. Foi, psique? Vamos. Durante o período antes citado de 2 anos, 1 ano em crianças ou adolescentes, os períodos hipomaníacos e depressivos estiveram presentes. Os períodos hipomaníacos e depressivos teve infantil? Não, são sintomas. Estiveram presentes por pelo menos metade do tempo. E o indivíduo não permaneceu sem sintomas por mais de 2 meses consecutivos. Então, de novo, eu tenho 2. Aqui ele está trazendo hipomania, depressão. Não é isso. Eu tenho, então, sintomas da hipomania, sintomas da depressão. E não fiquei 2 meses consecutivos sem a apresentação de um dos 2 polos. É isso que ele traz para nós. Os critérios para um episódio depressivo maior, maníaco ou hipomaníaco, nunca foram satisfeitos. Então, eu não tenho nem hipomania, nem mania, nem um quadro depressivo. Foi psique. Lembra do 2 de novo. 2, 2, 2. Vai. Caso clínico. Aqui tem um emaranhado de sintomatologia, de sinal e de possibilidade de diagnóstico. Vamos ler com calma. O senhor B, vamos chamá-lo de Bernardo, um homem solteiro de 25 anos, veio para avaliação devido à irritabilidade, insônia, nervosismo e excesso de energia. Ok, então me parece que o paciente tem humor irritadiço, ele está insone, nervoso e com muita energia. Ah, o bipolar. Calma! Nós temos sintomas de um quadro hipomaníaco ou sintomas de uma mania. Ele relatou que esses episódios duravam de alguns dias a algumas semanas e se alternavam com períodos mais longos de se sentir desanimado, abatido e desgastado com pensamento de suicídio. Então, uma hora ele está para cima, outra hora ele está para baixo. Não consigo fechar os critérios para uma hipomania nem para uma depressão, mas eu tenho sintomas de ativação e sintomas de depressão. Relatou ter estado desse jeito por tanto tempo, quanto pode lembrar e nunca foi tratado para os seus sintomas. Então, ou seja, ele é uma vida assim. É um sujeito que cicla ao longo da vida, ou seja, passou aí de mais de 2 anos. Ah, Fantini, mas ficou mais de 2 meses ou não sei? Não sei. Está aqui um enxerto, né? Na verdade, a retirada, né? Um pedaço de um caso clínico, ok? Está lá no Kaplan esse. Então, não tenho todos os detalhes, estou lendo aqui para vocês para ser uma exemplificação. Negou o uso de drogas e disse que apenas ocasionalmente tomava uma bebida para relaxar. Para ser mais fidedigno, ele deveria ter problemas com álcool. Mas esses pacientes são assim, bebo só uma para relaxar. Quanto? 6 garrafas de long neck ou 600 ml de Heineken todos os dias, só para relaxar. Aí você está atendendo na urgência, o paciente chega lá com uma síndrome de resistência alcoólica grave, né, aquele aspecto do paciente alcoolista, e você pergunta para ele, você bebe quanto de cachaça? 3 litros? 3 litros? Não, doutor, bebo só 2. Não, esse só para relaxar,
certamente está hipodimensionado. Certamente o paciente bebe mais, mas para ficar mais fidedigno para o caso, deveria ter um problema com o uso de substância. Não só álcool, como também cocaína, a maconha, alucinógenos, enfim, várias substâncias psicoativas. Tem mais, vamos. Na infância, o Bernardo passou de uma família adotiva para outra e era uma criança irresponsável e encrenqueira. Olha, então desde lá da infância já tinha uma certa irritabilidade, me parece. Com frequência fugia de casa, faltava escola e cometia crimes menores. Transtorno de conduta? Não sei, mas está me parecendo que ele vem. Qual que é o recado da questão? Ele já arrasta uma dificuldade, né, um comprometimento aí, das suas relações. Posso ter um transtorno de personalidade, sim, mas já me parece uma criança irritada e difícil desde a tenra infância. Ele fugiu de sua última família adotiva aos 16 anos e vagou pela cidade desde então, fazendo biscates ocasionais. Quando ficava inquieto em um local ou emprego, rapidamente mudava para o seguinte. Então parece um sujeito meio ativado aí, né? Não tinha amigos próximos porque iniciava e terminava as amizades com rapidez. Aqui me parece o quê? Né? Aquele início rápido das relações e o fim também rápido das relações, que é muito característico do borderline. Então não dá para fechar um diagnóstico aqui, mas é uma questão que nos ensina. Então, Fantini, pode aparecer isso para a prova para nós? Não, precisava de mais detalhe para diagnosticar ou um transtorno de conduta, ou um transtorno de personalidade borderline, ou um antissocial, ou até mesmo uma ciclotimia. Mas fica aqui algumas apresentações de sintomas e sinais que nos ajudam a pensar nestes diagnósticos. Vamos? Curso e prognóstico, início insidioso e curso persistente. 15 a 20% vai progredir para TB1 ou TB2, transtorno bipolar tipo 1 ou transtorno bipolar tipo 2. Como é difícil para mim falar TB1 e TB2, né? Custei. Falava TAB1, TAB2. Gosto mais. Transtorno afetivo bipolar. Mas tudo bem. Nomenclatura atual, TB1 e TB2. Ou seja, o ciclotímico é como se ele fosse um filhote do TB2, que é um filhote do TB1. Não é isso? Então vamos. Criança, olha a idade média de início dos sintomas. 6 a 5 anos. Não sabe aquela criança que é uma peste? Não é isso? Que é uma criança difícil, irritada, brigona. Pode ser que ele já esteja sofrendo de um transtorno lá na infância, de humor. Muitas das vezes essas crianças são difíceis, né? Não convive com outras crianças, com adulto, mas olha só, 6 anos e meio, 7, o paciente já poderia estar apresentando uma alteração de humor. Vamos. Diagnóstico diferencial é óbvio, transtorno bipolar tipo 1 e 2 e ciclagem rápida. Vou fazer uma revisão para vocês da ciclagem rápida. Transtorno depressivo maior e transtorno de personalidade borderline. Precisamos de detalhes na prova. O que aparece na prova em relação à ciclotimia? Os 2 anos. O diagnóstico diferencial não aparece isso para você em questões discursivas, mas é óbvio que se eu chamo ele de um mini TB2, um mini TB1, o nosso diagnóstico, né, diferencial vai ser esse. Do transtorno depressivo maior também, porque ele vai apresentar sintomas da depressão, porém não faz um quadro tão claro. E o transtorno de personalidade borderline é isso, essa alteração de humor mais rápida, essa irritabilidade, essa impaciência, que pode ser confundido com o transtorno de personalidade borderline. Porque o borderline, desde a infância, ele já carrega esse modus operandi, esse modo de ser. Ele é assim, ele não está assim, o que também é muito característico da ciclotimia. Vamos. Revisando então a ciclagem rápida. Pode ser aplicado tanto ao transtorno bipolar tipo 1 ou 2. Então, a ciclagem rápida é um especificador, tanto para o TB1 quanto para o TB2. Presença de pelo menos 4 episódios de humor nos 12 meses anteriores, que atendem aos critérios de o episódio maníaco, ou hipomaníaco, ou depressivo maior. A hipomania entra aqui, viu, psique? Não é só depressivo e maníaco, não. Então, em 12 meses, eu preciso de 4 episódios, seja ele maníaco, hipomaníaco ou um depressivo maior. Os episódios são demarcados por remissões parciais ou totais de pelo menos 2 meses, ou por uma troca rápida de episódio de polaridade oposta, ou seja, estava deprimido e de repente entra num quadro de mania. Então é isso, tem uma remissão ou então uma troca rápida. Complicou? Então vem comigo, olha só, eu vou revisar tudo para vocês. Em 12 meses eu tive 4 episódios. Aqui no caso, 3 de mania, olha que interessante, que eu falei para vocês, 3 de mania e 1 de hipomania.
Pô, Fantini, mas não precisava ter 3 de mania? Não, pode ter um de hipomania também. E desse outro lado aqui, se essa faixa aqui for de 2 meses, né? Não sei se é, desculpa, 12 meses, eu tenho mania, hipomania, depressão, depressão. Eu teria, então, 4 episódios, seja ele depressivo, hipomaníaco ou maníaco, em 12 meses. Essa é a ciclagem rápida. Certo? Vamos. Ciclagem rápida de novo, vamos ver. 12 meses, mania 1, depressão 2, mania 3, depressão 4, teve até mais. Não, aqui o paciente está respirando, né, dos episódios, então estaria numa eutimia. Então, 1, 2, 3, 4 episódios em 12 meses, ciclagem rápida. No caso aqui, bipolar tipo 1, porque eu já fiz mania. Vamos voltar? Aqui também bipolar tipo 1, porque eu fiz mania. Aqui também mania, não foi só hipomania. Certo? Uma questão para vocês. Lembra já da minha dica? Você não vai ficar lendo essa parte superior do nosso sanduíche da questão. Pão, conteúdo, pão. Então você não vai ler esse pão superior. Lá do Kaplan, do tratado, do Dalgalarrondo, que não está mais, né, no edital da prova, né? Não sei porque tiraram. Enfim, Laranjeira, você não vai ler qual que é, de onde que foi retirada a questão. Você vai lá para baixo e vai ler o pão inferior. Assinale a resposta no qual ambas as assertivas estão corretas. Não dá para responder só com um pão inferior. Então vamos ler o recheio. Os pacientes com transtorno bipolar tipo 1 com ciclagem rápida, TB1, ciclagem rápida, tendem a ter vivenciado episódios depressivos e hipomaníacos, maníaco também. Com relação à diferença entre o sexo e ao número de episódios, em 12 meses para o enquadramento nesse especificador, segundo o critério DSM-5. Então, ele está falando do bipolar tipo 1, ciclagem rápida, mais prevalente em qual sexo e quantos episódios eu tenho. É isso que ele quer. Vamos embora? A ciclagem rápida é mais comum em homens e o número mínimo de episódios em 12 meses é de 3. Fantini, eu não sei se é mais prevalente, né, mais comum em homens ou mulheres, mas você sabe que são 4 em 12 meses. Vamos fazer a questão com esta informação? Vai. 3 meses não. Desculpa. 3 em 12 meses não. A tá fora. A ciclagem rápida ocorre com igual frequência entre os sexos. E o número mínimo de episódio em 12 meses é de 6. Não, não é de 6. É de 4. Saiu. A ciclagem rápida é mais comum em mulheres e o número mínimo de episódios, 4. Ok. Então esse aqui eu vou guardar. O que eu já ensinei para vocês? Sublinha não, circula. Aqui eu não sei se é mais em homem ou mulher, mas eu sei que são 4, então C é possível de estar certo. A ciclagem rápida ocorre em igual frequência no sexo, o número mínimo de episódios são 4. Opa! Então vou marcar aqui também. O especificador de ciclagem rápida não foi mantido no DSM-5. Ele acabou de falar qual que é o DSM-5, o especificador. Beleza. Lembra que esse tipo de questão é aquela questão que ela é média? Você não vai ficar parado nela, ficar quebrando a cabeça aqui. É mais em homem, é mais em mulher, é igual porque nós fechamos a questão aqui. É mais em homem ou mulher? Ou é igual? Você pode ir embora fazer outras questões. E aí você vai sublinhar, fazer um círculo nessa questão. Vamos imaginar que fosse questão 12. Você faz assim. Quando você voltar, você vai ficar entre a C e a D. Não fica quebrando cabeça aqui não, tá? Então vamos lá. A ciclagem rápida ocorre com igual frequência entre os sexos? Difícil ter, né? Algo aqui no humor que é mais, que ela é igual. É possível que seja mais em alguém, homem ou mulher, não é isso? Na C, ele traz que é mais em mulher. E essa é a informação. Mas eu acho que daria para nós pensarmos que não seria igual entre os sexos a ciclagem rápida, esse especificador. Então aprendam que a ciclagem rápida ela aparece mais em mulheres. Mas viu como é que a gente poderia chegar a essa assertiva e acertar sem saber exatamente a prevalência em homem ou mulher? Mas fica a dica então, ciclagem rápida mais prevalente em mulheres. O número de episódios você já sabe. 4. Hipomania, mania, ou hipomania, ou mania, ou depressão. Vamos embora?
Olha o ciclotímico aí. Ô, Stal, não faz hipomania, Stal. Não faz. Aqui tudo bem. Desculpa, Stal, aqui você está certo. Então, eu não fiz quadro depressivo. A depressão é aqui embaixo. A mania é aqui em cima. Mas aqui é hipomania, Stal. Não faz. O paciente teria que vir até aqui. Sintomas de hipomania. Tudo bem? Então, sintomas de hipomania. Sintomas. E aqui tudo bem, sintomas de um quadro depressivo. Mini hipomania, depressão leve. Não faz hipomania, certo? Às vezes nossos grandes autores erram também. Segue. Revisando tudo. Fez mania, bipolar tipo 1. Precisa de depressão? Não, não precisa. Fez depressão? Ok. Ele pode ser o bipolar tipo 1, não necessitava da depressão. Fez só o polo da depressão? Transtorno depressivo maior. Fez hipomania, transtorno bipolar tipo 2. Precisa de depressão? Precisa de depressão, tá? Não se esqueça. E o misto? Ai, Fantini, esse misto. Como que é isso? O paciente simultaneamente tem um episódio depressivo e maníaco junto. Como que é isso? Ele vai estar triste e feliz simultaneamente? Ele vai estar ativado e desativado simultaneamente? Vou desenhar para vocês. Antes disso, transtorno depressivo maior, episódio único ou recorrente, lá no vale da depressão, ok? Depressão dupla é um termo que não é usado mais, mas é o quê? O paciente que tem um quadro de distimia, olha só, mais de 2 anos, com aquele humor mais depressivo e tal, mas que não chega a fazer uma depressão, e depois ele faz um quadro depressivo em meio a essa distimia. Então, depressão dupla pode aparecer para você uma pegadinha aí da prova. Ó, o TB1, fez mania, já é TB1. E o misto? Fez misto, também é TB1. Fantini, o que é afinal esse misto? Vamos lá, vou desenhar para você. Calma, antes disso. Transtorno bipolar tipo 2 faz hipomania e precisa de um quadro depressivo. Então, é igual mania, TB1, que eu preciso só de um quadro de mania. Então, olha só esse episódio misto. O que é isso, Fantini? Como que o paciente ele vai ter um quadro up e um quadro down simultaneamente? São atendidos... Olha o que o DSM traz. Sacanagem. São atendidos todos os critérios para um episódio depressivo maior e pelo menos 3 dos sintomas maníacos e hipomaníacos durante a maioria do dia. Episódio tal para todos os critérios de depressão, mais de hipomania. Pô, confusão para a sua vida e você nunca esquecer. Lembra do nosso relógio psíquico, na nossa psicopatologia? Afetividade, volição, pensamento. Psique, como você está triste, terminou o namoro, aí o seu humor rebaixa. O seu pensamento diante do mundo também rebaixa. Não vale mais a pena, a política é péssima, a religião está matando todo mundo, a guerra no mundo. Então o seu pensamento também ele vai junto com você para um vale. E a sua volição também vai para baixo. Você fica igual uma praça em cima da sua cama, comendo chocolate, tomando sorvete, vendo série no Netflix. Se bem que agora tem Netflix, Prime, Star+, Apple, 200 streams. Ou seja, é um bloco que vai para baixo. Namoro novo. Que maravilha. Começa a namorar, tá tudo maravilhoso. Seu pensamento também se eleva, fica rápido. Olha que passarinho verde lindo, olha esse neném na rua, olha esse velhinho na rua, tudo é alegre. Ou seja, é um bloco para cima e um bloco para baixo. O que é o misto? Olhe para a base do relógio psíquico e verifique pensamento, afetividade, volição. O que é o misto? Ao invés de ele andar como um bloco, todo para cima ou todo para baixo, ele varia psíquico. Então, o paciente ele pode estar com um pensamento, pode estar acelerado, um conteúdo grandioso, ele pode estar feliz também, né, todo alegre, e ele está com a volição dele para baixo. Olha como é que não varia como um bloco agora, é como se ele tivesse desintegrado. Isso para mim é psicose. Já falei isso para vocês. Misto para mim é psicose, mas isso você vai carregar para a vida. Ó, eu posso, então, estar com a energia aumentada, com toda a minha volição funcionante, o meu humor elevado também, alegre, e o meu pensamento está o quê? Depressivo.
Ou seja, o misto é quando eu não tenho pensamento, a afetividade e o humor e a volição andando junto, toda para cima ou toda para baixo. Basicamente, olho para essas três funções psíquicas. Ou vai todo mundo para cima, ou vai todo mundo para baixo. Se houver uma variação em que dois vão para cima, um para baixo, ou dois para baixo e um para cima, esse é o especificador de um quadro misto. Ficou claro? Ótimo. Vamos adiante. Tratamento, o Kaplan apenas cita. Estabilizador do humor, lítio, ácido valproico ou carbamazepina, não tem dosagem, então se vier para você numa prova é isso que você tem que marcar. Um antipsicótico atípico como risperidona. Na depressão, o estabilizador mais um antidepressivo. E ele faz uma ressalva. Com muita cautela devido à possibilidade de virada. Então se vier na prova para você que o ciclotímico não tem uma frequência alta de virada, está pouco associado a um quadro de virada maníaca, está errado. Ele tem uma alta possibilidade de virada. E eu trago de lá também, entre aspas, em razão da natureza de longo prazo do transtorno ciclotímico, os pacientes muitas vezes requerem tratamento por toda a vida. Vai que vem uma pegadinha para você, que a terapia cognitivo-comportamental é rápida na ciclotimia? Não. É quase como se fosse um transtorno da personalidade. O paciente ele é assim, ele é um ciclotímico, então ele vai precisar de terapia praticamente por toda a vida. É isso que o Kaplan está de tratamento. O nosso tratado de psiquiatria da BP pouco fala de tratamento. É isso. Não tem um filme para dizer para vocês, cacei. Talvez algum daquele chato. Vou falar que é chato porque eu não aguento ele, né? Do Woody Allen, possivelmente tem um ciclotímico lá. E é isso. Muito obrigado. Equilibre-se na vida. O ciclotímico tenta se equilibrar na vida entre humor com sintomas de hipomania, ou seja, mini hipomania, e sintomas de uma depressão, ou seja, uma depressão menor e não uma depressão maior. Até a próxima!